Fala, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, teremos 24 horas para assistir essa live aqui e hoje é uma live super especial que vai falar sobre tendências do franchise. Então, vai ser uma live muito bacana, vocês vão gostar. A gente vai conversar com pessoas muito especiais e eu não tenho a menor dúvida o quanto vai fazer a diferença se você está no mundo de gestão, se você está no mundo de franquias, enfim, eu não tenho dúvida o quão impactante essa live vai ser para vocês. A primeira pessoa que a gente vai conversar é o André, que é o presidente da Associação Brasileira de Franchise, e além, claro, de ser franqueador, de estar no Café do Ponto, enfim, algumas outras franquias, algumas outras marcas que ele cuida, mas tem uma informação super privilegiada para a gente sobre o mundo do franchising e as tendências de franchise. Então você que está nos assistindo agora, já coloca um monte de coraçãozinho aí e também vai no aviãozinho e manda para as pessoas que devem assistir essa live, que a gente vai começar logo mais às 10 horas, daqui a um minutinho a gente começa a conversar com meu amigo André, presidente da ABF. Aliás, uma das coisas primeiras que eu vou perguntar a ele é como se fala o sobrenome dele. Pense num sobrenome bonito. Fala, Raymond Granata, muita gente já aqui assistindo a gente. Adriano, Ives. Vai no coraçãozinho, Brunão, coloca já a mensagem aqui para a gente criar relevância para essa live, que essa live vai mudar muito daquilo que a gente pensa. Bruno Foschini, um grande abraço, querida Fê. Pessoal aqui assistindo, melhor live de maio. É isso aí, Washington, vamos que vamos. Brunão, coloca aquela mensagem para a gente criar relevância. Vamos colocar aí, clicar no coraçãozinho, no aviãozinho, para que a gente, mais pessoas assistam essa live, que eu não tenho dúvida vai fazer a diferença. Logo mais a gente vai ter aqui o André, estava falando com ele agora no WhatsApp, olha aí o coraçãozinho batendo, vamos que vamos, turma. O André vai estar com a gente aqui logo mais para a gente conversar sobre franchising. Já vendo aqui, ver se o André já entrou. Ainda não. Então, aguardar. Fala, Fê. Olá, desde Peru. Aqui, los amigos de Peru, Katia, que tal? Fernando Albuquerque entrando também. A Sônia. Bruno aqui. Super Maratona. Renata. André. Acabou de entrar, então vamos aqui colocar André para falar com a gente. Vamos que vamos. Doutor André, tudo bem? Fala, garoto. Tudo bom, Peixoto? Tudo. André, eu liguei para o Ricardo Seton perguntando assim, ô Rick, como é que fala o sobrenome do André? Então, a primeira coisa, assim, primeira pergunta é como é que fala o seu sobrenome? Meu sobrenome é Friedheim. Friedheim. Acho que a gente não tem esses sobrenomes chiques, não. Tudo bem, André? Prazer muito grande. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por essa conversa. Eu acho que vai ser bem, bem bacana. A gente tem muita gente, acho que gente do Brasil inteiro. E eu queria agradecer de coração a sua presença aqui hoje, iniciando essa maratona de lives. Hoje a gente está acabando. Foram 4 sábados, 4 especialistas e 4 temas. Eu queria começar perguntando a você por todo o conhecimento que você tem do franchising, e aí a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, mas eu queria trazer para esse público que está nos assistindo uma coisa que me impactou muito, que foi o seu discurso na convenção da ABF. Foi, para mim, um dos discursos mais bacanas que eu já assisti, pela forma que você fez a analogia. Se fala muito, tem muito modismo hoje, né? Aliás, os modismos gerenciais do tempo é uma coisa que a gente vê há muitos anos, mas você fez uma analogia muito bacana do franchising com o que se chama hoje de startups,
enfim, essa nova, está rolando a nova economia. Fala para a gente um pouco da inspiração e o que foi que você falou lá para a turma assistir. Tá bom. Peixoto, primeiro agradecer o convite, fico muito honrado aqui de participar com você dessa live. Acho que a gente está num momento muito especial e eu acho que levar conteúdo, levar conhecimento, bater um papo, descontrair, eu acho que faz parte desse nosso novo dia a dia que a gente está vivendo. Então, como eu te falei, muito obrigado. Engraçado desse meu discurso, e eu vou falar aqui em primeira mão para você, Peixoto, eu estou escrevendo um livro em cima desse meu discurso. Já comecei e está ficando muito bacana. Mas, no fundo, o que eu quis mostrar é que o franchising é o irmão mais velho da nova economia. Né? Muito se fala em startups, muito se fala em ecossistemas, muito se fala em cocriação, em colaboração, em delivery, em plataformas. E eu quis mostrar que o franchising, na sua essência, ele também é startups. Todas as empresas franqueadoras nasceram como startups, tiveram crescimento exponencial, tem discurso melhor, tem pitch de vendas melhor do que convencer uma pessoa a acreditar nos seus valores, nas suas crenças, no seu propósito, na sua marca, e investir muitas vezes a economia que ela guardou a vida inteira para comprar uma franquia. Esse é um pitch de vendas muito forte. Quando a gente fala em cocriação, eu acho que os sistemas de franquia são sistemas horizontais. Não tem chefes e não tem comandados. Na verdade, tem um grupo de pessoas que estão ali pelo mesmo objetivo, pelo mesmo propósito. Né? É uma rede colaborativa na sua essência. É uma rede onde todos trabalham junto em cima de um propósito. Então, quando a gente fala hoje de cocriar, o sistema de franchising já cocria e já colabora há muito tempo. A gente tem os comitês de franqueados que estão nas nossas redes de franquia e que cocriam com o franqueador. Acabou aquele tempo onde o franqueador estava aqui em cima e é tipo, o franqueador aqui em cima manda e obedece quem tem juízo aqui embaixo. E hoje o franqueador ele está realmente no centro e em volta do franqueador levitam os franqueados que trocam entre si, trocam com o franqueador o tempo inteiro e mais do que isso, trocam também com os concorrentes e com todo o ecossistema de franchising. E a grande palavra que eu usei nesse meu discurso foi o co-petition. O co-petition nada mais é do que a competição com a colaboração. Esse é o espírito do franchising, esse é o espírito da ABF, da Associação Brasileira de Franchising. No final, todos nós somos competidores, nós franqueadores, eu sou franqueador também, somos competidores por aquele franqueado. Aquele franqueado está decidindo que franquia ele vai comprar. Eu compito com a Remax, com a Petland, com qualquer uma. Então a gente é competidor. E também os nossos franqueados lá na ponta também são competidores. Numa praça de alimentação de shopping, está todo mundo buscando aquele cliente que quer consumir aquele almoço naquela quarta-feira. Então são todos competidores. Mas no final, somos todos colaborativos. Eu troco ideias com os meus concorrentes na área de cafeteria, você troca ideias com os teus concorrentes na área de locações, etc. Os nossos franqueados ali na praça, todos os franqueados de todas as redes estão sempre procurando ideias, trocando receitas, trocando tudo, porque no fundo o nosso competidor não é os outros franqueados ou os outros franqueadores. O nosso competidor é aquele cara que não formaliza a sua empresa, que não registra seu funcionário, etc. Então, a grande palavra que eu usei nesse discurso foi o competition, que é a competição com a colaboração que fazem do franchise o que ele é hoje no Brasil. Você sabe que eu estava assistindo a live que você fez com o Rodrigão, com o Rodrigo Albuquerque da Petland, e eu tinha inicialmente colocado como tema relacionamento franqueado e franqueador. Né? E aí eu mudei para Franchising Trends, para falar sobre tendências de franchising, por tudo que eu ouvi de você naquele bate-papo.
E só em relação a franqueado e franqueador, que eu queria abordar uma coisa, que você falou agora há pouco, não tem chefe. Eu acho que o grande equívoco e talvez a grande dor das relações entre franqueado e franqueador é quando o franqueador se coloca no papel de chefe nessa relação. E eu acho que aí a relação ela vai para o saco, ela não funciona, porque é de fato uma relação de colaboração onde todos estão no mesmo barco, né, André? Não tem outra forma, na minha visão, pelo menos, de você ver o franchising. E isso, Peixoto, ficou muito latente, muito visível agora, na época da pandemia, né? Essa época de pandemia foi uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade, eu chamo, para exercitar exatamente isso que a gente está conversando. Quer dizer, antigamente, até 2 meses atrás, as redes estavam talvez um pouco mais afastadas dos seus franqueados. Eu estou falando de modo geral, não estou especificando uma rede, etc. Mas você fazia aquelas visitas, então você viajava até a sua franquia, fazia aquela... Hoje a gente fala com os nossos franqueados todos os dias, através de Zoom, da ferramenta que a gente quiser. Né? Quer dizer, a gente está muito mais próximo e a gente está, essa questão da colaboração e da cocriação com essas lives, com tudo que a gente está fazendo com as nossas redes, está muito mais latente. A gente consegue enxergar a olhos nus realmente esse espírito da colaboração e realmente uma ideia que um franqueado tem que já colabora, já compartilha essa ideia real time com os outros franqueados, já se debate, já se vota, é isso, e vamos embora. O franqueador passou a ser um facilitador desse processo todo, tá? Onde os franqueados opinam, trazem as ideias, disseminam as suas práticas, já existe um consenso entre o grupo e ação, e vamos embora, porque a gente está num momento que a gente precisa agir, que a gente precisa criar, e é aí que eu vejo que esse espírito de colaboração, e mais importante do que a colaboração, eu acho que é o espírito da confiança. A gente ganhou confiança entre os nossos pares e entre a franqueadora e os franqueados. Então, franqueado confiando mais nos outros franqueados, e franqueado confiando mais na franqueadora, e franqueadora confiando mais no seu franqueado. Então, esse espírito da confiança, da colaboração, se eu puder colocar um outro C, da complementaridade, acho que também as partes começaram a entender os seus papéis, o franqueador, o franqueado. Então, hoje tem colaboração, confiança, complementaridade e convergência. Temos o mesmo propósito, temos os mesmos objetivos, temos os mesmos valores. Então vamos por esse bem comum, vamos buscar o que a gente quer. Eu acho que esse é o grande... Eu aqui resumi em 4 Cs, vamos chamar assim. Colaboração, confiança, complementaridade de papéis e convergência de valores. Os 4 Cs que eu acho que são fortes dentro de um sistema de franchise. Bem, isso. A Remax, ela começou a crise, né, ou seja, dia 16 de março, um dia antes da primeira morte em São Paulo pelo Covid-19. A gente já criou de imediato um comitê de crise, no dia 16 mesmo. A gente começou com 366 unidades e hoje nós temos 393 unidades, né, nesse período aqui. Então a gente cresceu durante o Covid, a gente já vendeu unidades franqueadas 100% com contato online, 100%, André, com contato online. Ontem eu fiz reunião, a gente, só para lhe dar conhecimento, a gente criou o Conexão Remax já no dia 16, então eu ficava diariamente das 9 às 10 da manhã conversando com os franqueados e com os agentes, a hora que eles quisessem. Assim, nesse momento eles tinham a total possibilidade de conversar comigo. Evidentemente, nas outras horas eles podiam ligar pelo telefone. A gente fez uma série de eventos, ou seja, só que a gente já vinha muito preparado. Olha aí, nosso querido Ricardo Seton assistindo a gente. A gente já vinha se preparando, né, com a tecnologia na Remax, sempre foi muito forte, sem perder a questão da humanização. Então, a gente usa a tecnologia como meio, mas sempre olhando olho no olho, que isso é importante. E eu estou falando tudo isso para você para fazer a seguinte pergunta. A gente tem crescido na pandemia, a gente no primeiro quadrimestre nosso foi 33%
33%, 34% acima do primeiro quadrimestre do ano passado, incluindo abril. Mas nós não estamos no lockdown. Nós mudamos a forma de se comunicar com o mercado. Então, é diferente, por exemplo, numa rede de restaurantes, que teve que obrigatoriamente fechar ou ir para o delivery. Então, muita coisa está mudando. E aí, mais uma vez, eu mudei o tema desse nosso bate-papo, porque eu ouvi coisas que eu sempre eu concordei plenamente, já tinha imaginado algumas delas, e você deixou isso muito transparente de maneira muito organizada, que é um novo franchising. Um franchising que surge daqui para frente. Um franchising mais tecnológico, um franchising mais usando a tecnologia a nosso favor. Fala um pouco, e eu sei que você vai abordar isso também no seu livro, e você já tinha convidado você para a nossa convenção, reconvidar aqui. Mas eu vou estar, na próxima eu vou estar. Eu queria ouvir de você, que novo franchising é esse, na visão do André? E aí, eu sei que é muito menos o presidente da ABF, mas muito mais o intelectual do franchising, o pensador do franchising. Que novo franchising é esse? Olha, Peixoto, deixa só um comentário em cima das tuas colocações. Eu estava lendo hoje uma matéria no jornal que fala, a gente está falando muito de tecnologia, né, que a tecnologia veio para ficar. Hoje aquele Zoom, que é essa ferramenta de lives, aí, de reuniões virtuais, vale 44 bilhões de dólares. Ele vale 50% a mais do que 5 companhias aéreas. Você soma a United Airlines com a Delta Airlines, com a American Airlines, com a Lufthansa e com a Air France, vale 30 bilhões de dólares. O Zoom, que ninguém conhecia talvez há 2 meses atrás, quando começou essa pandemia toda, hoje já vale 50% a mais do que vale 5 grandes companhias aéreas. E aumentou 10 vezes, né, André? E aumentou 10 vezes o valor de mercado. Então, o mundo mudou. Quando a gente olha, isso já vinha mudando com as empresas de tecnologia, obviamente a gente já tinha enxergado isso nas empresas de tecnologia, que vem crescendo, mas agora essas empresas que estão dando conectividade maior para as pessoas, porque os trabalhos vão se tornar mais remotos e mais flexíveis. Isso a gente enxerga muito claramente, né? Eu converso com muitos empresários que já estão, de alguma forma, desmontando seus escritórios tradicionais, tornando, e assim, quando voltar, já estão pensando na volta, já vão tornar esses escritórios mais flexíveis, vão ser muito mais racionais. Aí, indo para a tua pergunta, a primeira coisa que eu acho... Antes de você responder, essa é uma discussão, aliás, está todo mundo muito assustado. Outro dia eu recebi uma ligação do regional. Peixoto, você está dizendo que tem conversado com o presidente do conselho sobre a sede na rua Estados Unidos. Eu já tenho franqueados querendo desmobilizar a unidade franqueada. Calma, turma. É o seguinte, a gente é back-office. O questionamento aqui é se faz sentido a gente, como back-office, ter uma sede de 800 metros quadrados na rua Estados Unidos. Essa é a reflexão que, inclusive, o Fernando trouxe. Eu tenho discutido muito com ele para, assim, de fato, faz sentido ou não faz sentido? Esse é o questionamento. E a gente não está falando da crise financeira porque a gente não foi afetado, pelo menos ainda, por essa crise financeira na Remax. Agora, a pergunta é, faz sentido a gente gastar uma fortuna de avião como a gente gastava antes, se a gente hoje, o Zoom a gente usa 3 anos? Né? Você já usava? Na Remax, a gente usava, sempre usa na Remax, sempre usou na Remax. O que a gente fez foi dar um boost no pacote, que hoje é um pacote muito maior. A gente tem um pacote de 3 mil pessoas de webinário na Remax Internacional. Mas a pergunta é, o questionamento nosso, aí tem franqueados nossos ouvindo, a gente está falando de uma estrutura de back-office. Né? O mercado de rua ele vai continuar também. Tem mudanças, mas ele vai continuar também. Então, não confunda back-office com outra estrutura. Frente de loja, com frente de loja, né? Tem calma aí um pouco na história. Mas vamos lá. Mas vamos lá, voltando. Então, assim, eu acho que o primeiro grande ganho que a gente vai ter, e aí não é para o franchising, eu acho que é para a economia, de uma certa forma, são os ganhos de eficiência. Tá? Eu acho que a gente sai mais eficiente dessa crise. E o que eu digo eficiência nesse caso? Eu estou falando o seguinte, antigamente a gente nem avaliava
muitas vezes, os demonstrativos de resultado das nossas empresas. Hoje a gente teve que olhar para dentro, a gente teve que olhar onde a gente estava gastando mais, aonde, sabe aquele R$200, R$300? Entendo até que a Remex está passando por um outro momento, tá? Mas a grande maioria das franquias brasileiras estão fechadas. Né? As lojas que operam em shopping centers estão fechadas. Então os franqueados e as franqueadoras começaram a sentar em cima do DRE, que a gente brinca que é sentar em cima do caixa, mas no fundo a gente está avaliando o DRE. Fizemos isso e também, aquela... tá? Mas sempre fizemos também, lógico. Da gente, claro. Unha, né? Dizem que custo é que nem unha, tem que cortar todo dia. Sempre, exatamente. Sempre. É assim, mas eu acho que agora a gente se conscientizou de o quanto é importante a gente também não olhar só primeira linha, só faturamento, quanto que eu estou vendendo. Eu tenho que olhar também custos o tempo inteiro para poder ter um resultado satisfatório lá embaixo. Então a gente que sai mais eficiente, sabe aqueles R$200, R$300 que eu gastava aqui e que já está aí, está andando, vamos embora. Hoje não. Então a gente está tirando aquelas gorduras, aqueles supérfluos que são muito importantes. Eu acho que um outro franchising é um franchising que vai sair realmente com a integração de canais muito, muito, muito claras. Antigamente existia até um conflito de canais. O franqueado tem a loja física e o e-commerce é da franqueadora ou é de um outro franqueado que faz o e-commerce daquela rede ou daquela marca. Eu acho que essa crise fez com que esses canais se integrassem. Porque hoje eu preciso servir o meu consumidor aonde ele esteja, na hora que ele esteja e no canal que ele quer consumir naquele momento. Então hoje a loja física, ou quando voltar, ou já começou a ser, ela vai ser importante no last mile, naquela última milha de entrega, porque ela vai trazer um custo mais barato de logística para entregar aquele produto. Eu vendo hoje um produto meu aqui para Manaus. O que é mais barato? Eu mandar um avião, uma encomenda, sair daqui até Manaus ou pegar o meu lojista lá em Manaus e fazer essa última entrega para o consumidor final? Então, eu acho que a gente sai com um franchising com os canais mais integrados e o franqueado sendo o centro dos canais. Tá? A gente tem exemplo prático, aqui eu vou até falar de uma marca que é famosa, que é o Boticário, que é o maior franqueador, que já entendeu isso no passado, já deu a venda direta para o seu franqueado que tem a loja física. Esse franqueado já montou os seus centros de distribuição. Então, só para dar este exemplo, mas eu acho que a gente sai com os canais mais integrados. Redes colaborativas, como eu te falei, eu acho que a gente também o nosso papo começou com redes colaborativas, com a colaboração, mas eu acho que isso se intensifica no pós-coronavírus, né? Depois do coronavírus, eu acho que a gente sai realmente com redes muito colaborativas. Eu acho que a questão do Big Data, do Analytics, né? A questão de dados, a cultura de dados, assim, consumir dados, entender o consumidor, o perfil dele, os hábitos de consumo, se tornam muito, muito, muito importantes nessa nova, nesse novo momento que a gente vai viver, e no franchising isso vai acontecer muito, né? Acho que o novo franchise, a gente também, os eventos físicos, muitas vezes a gente vai trocar para versões online, e isso vai para consultoria de campo, isso vai para uma convenção. Semana passada teve uma convenção da Chili Beans, eu não sei quem conseguiu acompanhar, o Caíto falou bastante sobre isso. Teve uma convenção online, quer dizer, então acho que também a gente vai começar, o que você falou um pouco das viagens, óbvio que a viagem, o contato, ele continua sendo importante, mas a gente vai se comunicar muito mais através do online. Né? Então, ele ganha uma conotação muito do networking também, né? O evento ele tem que existir. Mais pelo toque, é fundamental. Ninguém vai ficar trabalhando de casa o tempo todo. O tempo todo. Mas a informação, ela pode ir em vias digitais tranquilamente. Tranquilamente. Perda, né? Isso pode acontecer. E quando eu estou falando do ganho de eficiência, que eu comecei a falar logo no começo, ele não é só do franqueado que está olhando muito mais o DRE dele, também é da franqueadora, que é o que você falou das viagens. Vai precisar o contato, vai precisar o toque, vai precisar o abraço.
Precisa, obviamente precisa. E, pelo amor de Deus, se isso acabar, acho que acaba... Acabou o mundo, né? Acaba a sociedade, né? Mas a franqueadora vai se tornar mais eficiente. Eu preciso estar o tempo inteiro viajando, eu preciso estar o tempo... Não, pô, dá para ser... E isso, que aí é um pouco do que eu estou levando um pouco para o meu livro, eu acho que a tendência é a gente partir para um sistema de franquia, por exemplo, na cobrança de royalties, com um pay-per-use, com então, pague pelo uso. Isso te pegou, né? Isso me pegou porque... Quando eu falei com o Albuquerque. De fato, tem um ponto que, naturalmente, quem mais consome, por exemplo, consultoria de campo, tem algumas coisas que me pegaram e eu vou comentar muito rapidamente para você transcorrer, porque eu acho que isso vai ser uma grande aula para a turma que está nos assistindo. Uma coisa que sempre me incomodou é que talvez as franquias que mais demandam de consultoria de campo, da franqueadora, são as franquias que têm mais dificuldade e que pagam menos. Então, esse é um ponto que eu vejo ao longo da minha trajetória no franchising de 10 anos. E quando eu fiz MBA de gestão de franquias também, todas as franqueadoras presentes comentaram isso, e todos os contatos que eu tenho com franqueadores sempre falaram isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente trabalha com master franquia. Então, eu tenho alguns master franqueadores que estão nos assistindo aqui, e cada um com a sua própria estrutura, né? Então, cada um tem 3 consultores de campo, 2 consultores de campo, enfim. E aí você falou na especialização, que é uma coisa que para mim faz absolutamente todo sentido, a especialização do consultor de campo, que na Remax a gente chama do PAR, que é o Programa de Acompanhamento Remax. Você falou dessa especialização. Então, sim, juntando o pay-per-use, a especialização e a tecnologia para fazer essas entregas, para mim o franchising ele já muda completamente. E aí eu gostaria muito que você falasse sobre esses 3 pontos aí, enfim, dividisse um pouco. Eu acho que é isso. Como eu estou tentando prever o que vai ser o franchising lá na frente. Eu até também falei para o Rodrigão, quando eu bati um papo com ele, o livro que mais me inspirou no franchising, que eu usei como a minha... Eu estou há 30 anos no franchising, né? Eu tenho uma carreira... Minha carreira ela só foi feita dentro do franchising. Eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida. O livro que mais me inspirou foi um livro que eu li do Jeremy Rifkin, que se alguém tiver oportunidade e gosta de leitura, leiam o livro A Era do Acesso, The Age of Access. Tá? Esse livro ele falava o seguinte, em 2000, ele foi escrito em 2000, há 20 anos atrás, tá bom? E ele falava o seguinte, vale mais o acesso a curto prazo do que a propriedade a longo prazo. É isso que o resumo da era do acesso, vale mais o acesso a curto prazo do que a propriedade a longo prazo. E o que é o franchising na sua essência? Acesso. Se eu puder definir franchising para mim, acesso. Acesso a uma marca, acesso a know-how, acesso a ganhos de escala, acesso a participar de uma rede colaborativa, acesso a condições comerciais diferenciadas. É acesso. Eu poderia montar uma corretora de imóveis como a Remax. Eu demoraria muito mais tempo para fazer isso. E não teria os acessos que eu tenho com a Remax. Se eu for para a Remax, em 1 mês e meio ou em 2 meses, provavelmente, eu podia nem conhecer do mercado imobiliário, mas em 2 meses você me capacita, me mostra onde que eu tenho que montar a minha loja, me dá o treinamento, me dá os manuais, não sei o que você faz lá, e eu começo a operar no mercado imobiliário se eu quiser. Tá? Então a franquia ela te dá acesso a um mundo de negócios. E como a franquia ela é horizontalizada, e vai dar alimentação à oficina mecânica, passando por academia de ginástica, por imobiliária e por qualquer segmento de mercado que a gente tenha, dá acesso a, hoje no Brasil, 170 mil pessoas que têm uma unidade de franquia sob sua gestão. Tá bom? Então, vindo aqui um pouquinho, então eu falei um pouquinho desse livro, que é um livro que me inspirou, e em cima desse livro é que eu estou tentando escrever o meu livro, porque esse cara, ele falava de economia do acesso. O que é o Uber? Uber é economia de acesso, meu amigo. O que é o Airbnb?
Economia de acesso. Só que esse cara falava de economia de acesso há 20 anos anos atrás. E é o que a gente está vendo agora. Entendeu? Economia de acesso. Eu não preciso mais ter o carro. Basta eu chamar o Uber aqui e resolver o meu problema. Inspirado neste livro e neste conceito, eu estou tentando ver o que eu acho que vai acontecer com o franchising daqui 20 anos. Então, a primeira coisa que eu estou falando é esse pay-per-use. Óbvio, toda franqueadora ela tem um pacote mínimo que ela tem que entregar ao seu franqueado. Né? Mas eu não preciso, de repente, se um franqueado... E aí entra com a especialização que você falou, que eu também tinha comentado. Eu dou um pacote mínimo de treinamento. Só que aquele franqueado específico da cidade A quer um treinamento mais especializado em atendimento e vendas. Beleza, eu vou ter o especialista de atendimento e vendas, e não é mais aquele consultor generalista que fala de tudo. Ele fala de DRE, ele fala de vendas, ele fala de RH, que eu não sei, mas eu acho que 99,9% das empresas franqueadoras tem o generalista. Tem aquele cara que fala que é o consultor de campo. Não fala direito, não fala direito. Não voa direito. Ele fala de tudo. Ele fala de tudo. Para mim, assim, o franqueado tem que ser generalista. O franqueado, se você me perguntar qual que é o perfil ideal de um franqueado, é aquele cara generalista. Não é o especialista. É o cara que fala de tudo, que gosta de falar sobre RH, sobre finanças, sobre vendas, porque ele tem que meio se virar. É o papel dele como empresário, né? Como empresário. Ele é um empresário. O empresário ele tem que ter uma visão mais generalista. Mas o consultor, eu quero que ele chegue no momento onde eu tenho realmente o especialista. Né? O especialista, então, eu vou dar um pacote de serviços, é que nem o Netflix, Netflix não, mas Spotify, sei lá. Você compra o que você quer, você pode ter o de graça, você pode pagar para ter um serviço melhor. Né? O software de gestão que você compra hoje, você pode ter o pacote bronze, prata e ouro. Você quer 24 horas de atendimento, você quer 12 horas de atendimento, você quer... Então, eu acho que a gente vai partir para um modelo onde eu vou comprar por serviços da minha franqueadora, eu vou pagar um royalty mínimo menor do que eu pago hoje, que é para manter estrutura, e depois eu vou comprar serviços que eu preciso. E aí quem vai me entregar o serviço é o especialista, e não é mais o generalista, que é o que a gente tem hoje no mercado. Tá? Sem querer desmerecer, obviamente, esse é o sistema que a gente vive, e ok. Não, é um sistema que se consegue pagar por. Né? E que se consegue pagar por. Vamos combinar aqui que não dá para uma franqueadora ter um cara que é um as de finanças, depois um as de varejo, a conta não fecha. Não fecha, não fecha. A Remax, muita gente questiona a gente porque a gente cobra treinamento. E a gente faz exatamente isso, André. A gente tem treinamentos bases que são gratuitos, ou estão embutidos nas taxas do sistema. Exatamente, então, não são gratuitos, estão embutidos na taxa do sistema, mas tem treinamentos que são pagos. Agora, o que você falou, uma coisa que me chamou muita atenção, até porque essa questão do treinamento a gente já tinha no nosso DNA, é a questão da própria consultoria de campo. Eu fiquei imaginando, e eu coloquei isso na reunião, você fez a live num dia, no outro dia tinha reunião com regionais, eu já coloquei isso, o seu próximo contrato de franquia, a gente vai precisar fazer o seguinte, coloca quanto tempo eu não sei, mas imagine, 20 horas de consultoria de campo a cada X meses, e aí se você quiser, se o franqueado quiser, ele vai lá e compra mais hora de consultoria de campo. Ou seja, quanto mais eu uso, mais eu pago, que hoje você falando, e quando você falou na hora, e eu nunca tinha pensado nisso, a ficha caiu, né? É justo, porque paga mais quem consome mais, e paga menos quem consome menos, né? Mas você quer uma pimenta a mais nesse molho aí, Peixoto? Vou dar uma pimenta. O teu franqueado vai poder ser consultor de campo. Olha que loucura. Então, o que eu estou falando? Eu vou pegar... pode ser que eu tenha os teus franqueados campeões, eles podem ter
nova fonte de receita também para eles. Beleza, vai ter uma descentralização das estruturas franqueadoras. No fundo, é isso que vai acontecer. E o teu franqueado as de venda, pode ser que ele seja o teu consultor de campo de vendas. Pode ser que o teu cara craque de RH e contratação, é aquele cara que contrata os corretores campeões, blá, 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 esse cara vai ensinar os teus outros franqueados a serem contratadores excelentes. Então, além de você ter o especialista, você também pode trazer os franqueados para o teu processo de gestão da rede franqueadora. Os teus franqueados podem ser consultores de campo, os teus franqueados podem ser treinadores, os teus franqueados vão participar, na minha visão, do dia a dia da sua rede. Então, eu vou ter o pay-per-use, eu vou ter o especialista e eu vou ter o franqueado participando do processo. Eu não sei nem como falar isso. Depois eu vou encontrar um termo, eu vou jogar lá no meu livro. Mas eu vou ter o franqueado realmente sendo parte ativa de uma empresa franqueadora. Isso é uma visão. Tá não, bom? E você, mas você na minha visão, a sua visão está absolutamente certa. E você pode usar um pouco, André, até a Remax, como um pouco. A Remax ela trabalha muito com essa parceria. Eu estou vendo as pessoas aqui colocando fantástico, é isso mesmo. Mas essas pessoas são as que mais, são parte das pessoas que mais fazem consultoria de campo gratuito, porque a gente tem muito intercâmbio de relacionamento, né? Ou seja, eu tenho aqui o Remo Gronata, por exemplo, que é regional da Grande Campinas e Grande Osasco. Ele tem hoje 34 franquias na região dele, mas ele atende franqueados do Brasil inteiro. Então, por que não? Tá aqui, ó, já fizemos muito disso, mas por que não ser remunerado por isso? Lógico. Então, tá absolutamente perfeito, em linha. O único problema que eu tenho aqui nessa live é que o Fernando Albuquerque também está assistindo e vai me dar pressão para implementar tudo isso amanhã. Então, mas a gente manda ele fazer isso na Petland também, ele faz na Petland. Mas é isso. Mas, isso. E o livro? O que fala mais a questão do livro? Qual é a ideia central do livro? Não, o meu livro é exatamente sobre isso. Eu estou tentando entender o que está acontecendo com a tecnologia, o que a tecnologia traz de facilidades e o que vai ser o franchising daqui a 20 anos. Então é um pouquinho, eu estou tentando fazer um apanhado geral sobre tudo isso. Eu acho assim, eu tenho uma empresa de consultoria também, né, que é a Francar. Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco também dos negócios que você tem, porque não é só o Café do Ponto, não é só... Fala um pouco das coisas que você... Mas eu já falo disso, mas até para te falar, eu tenho uma consultoria, a gente está hoje formatando um sistema de franquia de uma plataforma de delivery, etc. E a gente está estruturando um modelo onde, o mundo agora é dos reviews, né? O mundo, pelo menos na área de alimentação, de hotelaria, de turismo, você se baseia muito nos reviews, né? Então, você vai naquele restaurante, se você entrar lá, porra, olha, comi bem, fiz isso, tal, eu acho que a gente lê muito sobre isso para tomar uma decisão de consumo em tudo na nossa vida. Acho que até no imóvel, né? Confio na Remax, puta, fui bem atendido, tal, isso acho que gera... E eu estou tentando montar um esquema, né, numa empresa que a gente está assessorando, onde vai falar o seguinte: dependendo dos meus reviews, eu vou intensificar minha consultoria de campo ou não fazer tanta consultoria de campo. Porque se esse cara estiver sendo... se os clientes, consumidores dele, de alimentação, estiverem falando muito bem deles, porra, a comida tá boa, a temperatura chega legal, é delivery, tá? Chega boa a comida, não sei o que, eu não preciso tanto, imagina que são dark kitchens, né? São essas cozinhas, eu preciso menos visitar este cara do que aquele que recebe reviews. Então, eu vou começar a usar a tecnologia que está tendo, né, e pegar tudo que eu vejo, para poder medir o quanto eu dou de suporte ou quanto eu alivio o suporte. Isso me tira custo também. Então, só para dar mais
Um exemplo. É Importante. legal, né? É usar os reviews como ferramenta de trabalho para você e não simplesmente para ficar respondendo bravo que o cara falou mal da comida ou que falou, não, eu vou usar isso para até pontuar o meu franqueado. Muito Tá? bom. E Esse é o fala um negócio. pouco, André, da carreira do André, assim, das Eu coisas que vou. o André faz. Comenta um pouco com a gente. Tá legal, ô, Peixoto. Obrigado. É assim, cara, te falei, eu estou há 30 anos no mercado de franquias. Eu fiz administração de empresas na GV há bastante tempo atrás. E um dia eu entrei na sala de estágios e vi um estágio lá numa empresa chamada Francap. Porra, está, caramba. Eu trabalhava naquela época, foi meu único emprego, eu trabalhava na Arthur Andersen. Quem é das mais antigos aí, a Arthur Andersen que virou Andersen, que virou Accenture. Na verdade, eu trabalhava na área de consultoria como estagiário da Arthur Andersen. Trabalhava pra cacete, fim de semana, eu falei, caraca. Aí vi um anúncio de estágio na Francap, falei, deixa eu ver o que é esta Francap. E fui para a Francap como o primeiro estagiário da empresa. A Francap, naquela época, que hoje é minha empresa, mas naquela época eu entrei como estagiário, e a Francap é Franchising Capital Partners. Era um fundo de venture capital para trazer marcas internacionais, franquias internacionais para o Brasil. Você imagina falar em fundo de capital de risco há 30 anos 30 atrás anos em franquia. atrás. Em franquia. Nossa. Imagina. Então, era uma ideia sensacional na hora errada. Né? Quer dizer, hoje isso é absoluto. Vocês trouxeram marca internacional, eu já trouxe Ben & Jerry's, eu já trouxe muita marca para o Brasil também, mas você imagina falar isso há muito tempo atrás. E eu entrei como estagiário, era aquele cara que, enquanto um buscava as marcas do lado de fora, o outro tentava arranjar grana, os dois sócios da empresa na época. Eu era o cara que ficava estudando. André, estuda aí o mercado de comida mexicana, porque eu estou vendo aqui fora uma operação de comida mexicana. Só que não tinha internet, não tinha nada. Então eu pegava, ia até o shopping center, ia na rua, e ficava estudando. Só que acabou que a gente não conseguiu implementar o que a gente queria e mudamos o foco da nossa empresa para uma empresa de consultoria. Fazendo de uma história longa, uma história curta, 10 anos depois, em 99, o franchise ainda era muito incipiente, eram empresas muito pequenas que faziam franquia. Os dois fundadores da Francap, um saiu em 94, que era o Thomas, e o Daniel Citron saiu em 99. Em 99, eu comprei a Francap, então, do Daniel. Tá, ele foi ser executivo e é um grande executivo até hoje de grandes empresas, acho que amigo da área imobiliária, na verdade. Daniel Citron ele foi o CFO da Brasil Realty, depois ele foi o presidente da Tishman Speyer, amigo do Rick, vocês devem conhecer o Daniel Citron. Antes de montar a Francap, ele era JHS, nem era JHSF na época, era só JHS. Ele era do mercado imobiliário e amigo com certeza do Rick. Hoje ele está na Related, eu acho que também é uma grande incorporadora americana. E quando o Daniel saiu, eu assumi a Francap, então em 99, 2000, eu comprei a Francap do Daniel. Então, Francap é uma empresa de consultoria, bem tradicional, que está aí no mercado, mas eu em 2000 fiz grandes projetos, a gente faz grandes projetos, e em 2013 eu me tornei um master franqueado das redes Café do Ponto e Casa Pilão, porque eu queria também ter a experiência de ser um franqueador. Tá? E fiz isso. Então, hoje eu tenho uma rede de franquias de cafeteria, onde eu exerço o papel de franqueador. São quantos pontos, André? Hoje a gente tem 86 pontos ou 88 pontos. Tá? A gente também tem, eu também opero, por exemplo, a NBA aqui no Brasil, a Liga Americana de Basquete. Ao longo desse tempo eu fiz muita coisa. Trouxe a Ben & Jerry's para o Brasil junto com a Unilever. A gente tinha uma joint venture para operar as sorveterias. Hoje a própria Unilever faz isso. Eu saí do negócio, fiquei durante 4 ou 5 anos operando todas as lojas Ben & Jerry's no Brasil. Então eu também tenho o meu chapéu de operador. Então eu também tenho muitas lojas, cafeterias, lojas da Liga de Basquete, já tive estacionamento, já tive estética. Então eu brinco que eu sou um consultor, eu sou um franqueador e eu sou um franqueado. Eu acabo tendo uma experiência grande
nas três pontas aí do negócio. Também atuo bastante, sou conselheiro de administração de 4 empresas, estou no conselho de 4 empresas, e ainda tenho e assumi a presidência da Associação Brasileira de Franchise no começo do ano passado, mas eu adoro a ABF pelo espírito, pelo propósito da associação. Eu comecei na ABF na gestão do Arthur Grimbaum, do Boticário, quando o Arthur assumiu a presidência, acho que há 16 anos atrás, ou 14, sei lá. O Arthur me convidou para ser diretor de marketing na gestão que ele fez, e eu, desde então, fui diretor de marketing, fui diretor na área internacional para cuidar da exportação de marcas brasileiras e também para trazer marcas internacionais para o Brasil, né, pela associação, um trabalho grande que a gente faz com a Apex. Depois fui vice-presidente na última gestão do Altino e assumi a presidência, então, no ano passado. Não imaginava que toda essa pandemia cairia no meu colo, essa loucura toda, porque, no fundo, eu acho que o franchise é um recorte organizado de micro e pequenas empresas. Isso e aí, que é o franchise. Pegando um pouco do que você está falando, eu queria ouvir um pouco, a gente falou do franchising daqui a 20 anos, e que, na verdade, com essa pandemia, esses daqui a 20 anos talvez seja daqui a 1 ano ou 2 anos, né? Porque a gente adiantou muito, né? A velocidade das coisas coisas que a gente não imaginava que fossem acontecer agora, como reuniões virtuais da forma que estão sendo feitas. Hoje é o nosso novo normal e, sinceramente, eu acho que não vai acabar porque está funcionando, está dando certo. A gente nunca foi, pelo menos eu nunca fui tão produtivo e tão pontual na minha vida como eu estou sendo agora durante essa pandemia. Mas a gente tem uma situação pontual agora, que é o mercado como ele está. Uns sofrendo mais, outros sofrendo menos. E eu queria ouvir um pouco de você a radiografia, já que você tem, como presidente da ABF, relação com todos os franqueadores do Brasil, sobretudo os mais importantes. Qual é a fotografia de hoje e a fotografia, na sua visão, do amanhã pós-pandemia? Tá, então vamos lá. A ABF, então vamos falar um pouco institucionalmente. A ABF ela escolheu 3 pilares para trabalhar fortemente durante essa pandemia. Tá? A questão locatícia. Então, hoje o franchising, se a gente considerar a nossa presença em shopping centers, entre lojas satélites e praça de alimentação, a gente mais ou menos ocupa 40% do mercado de shoppings, que estou tirando as lojas âncoras, que é uma presença muito importante. A gente ocupa muitos espaços em aeroportos, que estão praticamente às moscas. A gente ocupa muitos espaços em galerias comerciais de hipermercados, que também estão fechados. Apesar do hipermercado estar aberto, as lojas de galerias estão fechadas. Então, esse é um papel locatício, e para isso a gente está fazendo uma triangulação com a Abrace e com os empreendedores, com os donos de shoppings, com a Infraero e com hipermercados, etc. E também para lojas de rua, querendo ou não, muito obviamente pulverizado, mas a gente está dando instrução de como negociar com proprietários de imóveis de rua, e estamos fazendo um trabalho muito intenso e muito forte com essas administradoras de shoppings e aeroportos. Não olhando só a pandemia, o momento da crise, mas olhando, obviamente, a retomada do mercado, que vai ser crítica. Eu já tenho 6 lojas minhas abertas em shopping centers em Campo Grande ou Balneário Camboriú. A gente está faturando 25%, 30% do que a gente faturava. Vale a pena? Talvez eu preferia deixar essas lojas fechadas, eu acho. Porque eu estou tendo custo e não tô, o meu prejuízo, eu teria menos prejuízo com as lojas fechadas do que estou tendo com as lojas abertas, porque os custos começam a vir. Tem que pagar folha, tem que pagar luz, água e não vende. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está tentando brigar com os shoppings é que eu tenho o direito de falar se eu quero ou não ter a minha loja aberta até o shopping ter pelo menos 70% do fluxo que ele me apresentava no passado. Eu posso ter o direito, mas não, pelo contrato com o shopping, eu tenho multa se eu não abrir a loja e se o shopping estiver aberto.
mas eu preferia estar fechado. Então, eu já consegui, por exemplo, a Aliança Sonai, que é um grupo de shopping centers, e que a gente já tinha colocado na nossa primeira carta para a Abrace, que a gente queria que não fosse cobrado taxa de transferência para operações de franquia até o final do ano. Por quê? Porque eu acho que vai ter muita repasse de franquia. Aquele franqueado que talvez não esteja muito bem, vai querer vender a sua loja. E quando isso acontece dentro de shopping center, existe uma taxa de repasse, uma cobrança que é 10 vezes o valor do aluguel, só para o shopping fazer um contrato novo. Só para o shopping fazer um contrato novo. Tá? 10, 8 vezes o aluguel. O Grupo Aliança já soltou uma carta que, para operações de franquia que forem repassadas dentro dos shopping centers da Aliança e Sonai, que é um grupo com mais de 20, 30 shoppings, sei lá, não será cobrado taxa de transferência de operações de franquia até fevereiro de 2021. Legal. Então, esse é um pilar. O nosso outro pilar muito grande é crédito. Tá? Então, que ainda não chegou na ponta e não falta esforço da ABF com bancos públicos, bancos privados, com o Sebrae. O Sebrae tem o FAMP, né, aquele fundo de aval de apoio a micro e pequenas empresas. Já tive reunião com o Montesano, que é o presidente do BNDES, para a gente ver se a gente consegue usar o FGI também como um fundo garantidor. A gente está falando com muitas fintechs, são empresas novas que começam a ter financiamento peer-to-peer. Quer dizer, ontem eu tive uma reunião muito bacana com o Estímulo 2020, que também é uma ação privada de grandes empresários. Engraçado, porque eles falam assim, puta, você pode pegar dinheiro do grande empresário e doar isso para respiradores, que muitas vezes não chegam no destino final, tem uma série de travas, né? Você quer comprar um leito de UTI, você quer comprar... O que eles estão fazendo, grandes empresários? Pessoal, vamos doar ou vamos emprestar dinheiro para a economia do micro e do pequeno empresário. Entendeu? Em vez de eu pegar esses mesmos X milhões e dar lá, para não sei aonde que vai parar essa grana, a gente vai conseguir ver isso aplicado no micro e pequeno empresário. Então, estou trabalhando nessa frente. Então, a frente crédito é uma outra frente muito importante para o franchise. Eu preciso ter acesso a linhas de crédito diferenciadas, com carência, com taxas reduzidas. Quer dizer, óbvio que não depende da ABF, mas a ABF está usando todo o seu poder e sua influência, que são grandes, tá? Porque hoje a gente representa 2,6% do PIB brasileiro, vem de operações de franquia. Então a gente está usando esse nosso poder e influência para tentar ter alguma coisa, para tentar ter coisas diferentes no crédito. E a nossa outra parte é a parte tributária, tá? Então trabalhando muito fortemente junto a governo federal, estaduais e municipais, para a questão de tributos, de flexibilização de tributos, de diferimento de tributos, de postergação de cobrança, em tudo. Óbvio que o governo já começou a se mexer, já passou algumas coisas para empresas que operam no Simples, etc. Não é só para franquia, é para o mercado, mas vocês podem ter certeza, se estiverem aqui nos ouvindo, e com certeza são pessoas muito relacionadas ao franchising, que a ABF não está se furtando na questão de colocar sua cara, dar sua cara a tapa para brigar pelo setor tão importante para o segmento brasileiro, que é o franchise. Então, essas são as nossas, óbvio. Depois tem várias ações na própria ABF que eu convido a todos a participarem. A gente tem as nossas mesas redondas, a gente tem virtuais todos os dias, a gente tem webinars todas as terças-feiras às 5 da tarde, que a gente discute de temas. O próximo webinar, essa terça às 5, não deixam de assistir. São 6 franqueados, só franqueado, não tem franqueador. Eu vou coordenar esse webinar com 6 franqueados, falando sobre o papel do franqueado nessa crise. Acho que vai ser super legal, terça-feira às 5 da tarde. Então, a ABF tem... É incrível, Peixoto. Eu vou até dar um número aqui para vocês. A gente tem 1.373 associados. Nós somos a segunda maior associação. Em todo esse período de crise do mundo. Em todo esse período de crise, só 44 empresas pediram a desassociação. E eu ganhei, que é 2,5%. Pô, eu pensei que a gente ia ter muito mais pedidos de desassociação por questão de custos.
E eu ainda ganhei 23 novos associados nesse período. Então, o líquido disso aqui são 19 empresas. É muito pouco num ambiente... E esse momento não dá para fazer corte burro, né? Eu vejo algumas empresas querendo fazer corte e aí falam, não, corta 30%. Isso é corte burro. Você tem que ver aquilo que de fato não agrega valor para a sua empresa, aquela gordura. Mas você não pode cortar músculo, você não pode cortar filé. E a ABF ela tem um papel de agregar valor muito, muito sério, muito bom, muito produtivo, né? Então, é isso. Todas essas conquistas. E vou falar, cara, é porque tem muita gente que ainda fala, porque a ABF é uma associação de franqueadores. Não é. A ABF é uma associação de franqueadores, de franqueados, e estão convidados os seus franqueados aqui a serem sócios da ABF e de fornecedores, de consultores, de advogados. E o mais importante é que 80% dos pleitos da ABF nessa crise é para o franqueado, não é para o franqueador. Óbvio que se não existir franqueado, não tem franqueador e não tem franquia. Então, assim, quando eu estou brigando para shopping center aqui, são as operações dos franqueados que estão lá. Quando eu falo de crédito, é para crédito para franquia. Óbvio que o franqueador também precisa de crédito. Tá? Mas é o sistema. Mas vocês podem ter certeza que eu não estou brigando crédito só olhando o franqueador. Eu estou olhando crédito para o meu mercado de 170 mil operações de franquia. É isso que eu preciso sustentar. E se eu sustentar os meus franqueados, eu sustento o franqueador, sustento o sistema, os fornecedores. Eu falo assim, eu tive uma live com o Galó, né, o Galó das lojas Renner. Todas as nossas lives estão na TV ABF no YouTube. Assistam. Teve com o Arthur Grimbal, teve com o Galó. São não é porque a gente que está fazendo não, mas são de altíssimo nível e são sensacionais. E o Galó falou nas 4 fases de uma crise. Ele escreveu um artigo, eu abordei muito isso com ele. É a fase do pânico, depois a fase do realismo, depois a fase da solidariedade e depois a fase da negociação. A gente está hoje numa fase de solidariedade com negociação. Passamos pelo pânico, realismo, caiu a ficha. E agora, a solidariedade é muito da empatia, é eu me colocar no lugar do outro. Então não dá para eu fazer o corte burro, cortar por cortar, parar de pagar por parar de pagar. Isso não vai levar a lugar nenhum. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, tenho que enxergar como o outro está, o meu fornecedor, o meu cliente, o meu parceiro de negócio, o meu franqueado. Então, eu gero a empatia e a solidariedade para entrar para uma fase 4 de negociação. Eu não falo ganha-ganha, nesse caso talvez seja uma negociação perde muito pouco. Entendeu? O ganha-ganha vamos traduzir para um perde pouco. Então, todo mundo vai ter que afrouxar um pouquinho o seu cinto, vai ter que apertar um pouquinho para que o todo saia ganhando. A gente tem que pensar na sociedade, a gente tem que pensar nos nossos funcionários, nos nossos fornecedores, nos nossos clientes. Então, eu acho que esse é um momento muito importante da gente trabalhar junto. E a ABF, ela é uma catalisadora, eu acho que a gente acaba fazendo um pouco desse papel e passando esse pensamento, eu acho que para os nossos associados. Então, reúne muita gente boa, né, André? Muita, é muito legal. A gente tem 2 minutos para acabar. Ixi, e aí, já? Já. Eu ficaria mais algumas horas conversando contigo, mas rapidinho eu queria saber o seguinte. Eu queria, que não tem muito a ver com essa conversa que a gente teve toda, mas eu queria um filme que marcou você, e um livro. Você já deu uma dica de um livro, se tem algum outro livro que você indicasse para a gente divulgar para a nossa turma. Olha, assim, eu estou lendo agora Equador, que é um livro que, por acaso, eu comecei a ler agora nessa quarentena, que é um livro sensacional, escrito em português de Portugal, mas não tem nada a ver com negócios. Tá? Cisne Negro, que acho que é um livro importante para o mundo dos negócios, que fala muito dessa crise que a gente está vivendo agora. Tá? Então, acho que esse é um livro bacana. Algum filme que marcou você? Temos 30 segundos. Cara, eu estava me lembrando hoje do Cinema Paradiso. Eu acho que é um filme que me marcou há muito tempo e que eu vi há pouco tempo atrás, que é um filme que me marcou.
André, super obrigado pelo carinho. A gente vai continuar aqui. Hoje é maratona. Shepto, vamos embora. Meus amigos Shepto, doutora Carla e meu amigo Rodrigo Albuquerque. Fernando Albuquerque. Exatamente. Vou assistir. Tamo junto. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abração. Obrigado. Até a próxima. Valeu.